Como voto, Sua Excelência, o ministro Cássio Nunes Marques. Muito obrigado pela palavra. Cumprimento o eminente presidente, ministro Edson Fachin, cumprimento todos os ministros da Corte, na pessoa da nossa decana presente, ministra Carmen Lúcia. Faço também um cumprimento especial aos parlamentares presentes, advogados, todos os servidores. Inicio, presidente, fazendo um registro, imagino, mais do que justo, pelas preocupações trazidas pelo eminente relator, ministro André Mendonça, de tentar buscar uma solução para um problema que não tinha sido ainda devolvido a esse Supremo Tribunal Federal. Então, quero cumprimentar o eminente relator, que, mais preocupado em uniformizar, dar uma solução e uniformizar, nos traz suas considerações, sem absolutamente nenhum proselitismo jurídico, com uma serenidade, diria uma serenidade e uma mansidão bíblica. Então, parabenizar Sua Excelência. E, para não ser repetitivo, entendo que o ministro Flávio Dino já iniciou a oração no ponto que eu entendo que é bastante cirúrgico. A matéria tem cunho constitucional, ela inicia dentro da Constituição, no parágrafo 3º do artigo 58, quando ela estabelece critérios objetivos, que já foi dito, e para não ser tão repetitivo, é o requerimento por um terço dos membros, apuração de um fato determinado, prazo certo e tendo em sua composição, quando possível, uma proporcionalidade de representação partidária. Então, esses requisitos, eles podem ser aferidos pelo Poder Judiciário? Eles são aferíveis? Sim, entendo que são aferíveis. No entanto, o texto constitucional se limita à criação de comissões parlamentares de inquérito. E agora nós estamos diante de um outro instituto, que é a prorrogação. E aí, muito resumidamente, faria um encaminhamento do voto. Esse instituto, nós teríamos duas soluções. Tentar construir uma solução, como fez o eminente relator, nos trazendo uma proposta de forma muito inteligente, utilizando as próprias normas internas da Casa, ou a gente permitir que a própria Casa faça seus arranjos institucionais e busque uma solução. Ele merece sobreviver com um arranjo feito pelo Poder Judiciário, ou ele não deve existir enquanto a própria Casa não o regulamenta. Então, discordo do eminente relator nesse aspecto, entendo que a construção que ele trouxe é uma boa solução, porque ele não parte de nenhuma criatividade do mundo fenomênico, ao contrário, é calcada exatamente na Constituição e nas regras que existem, mas, para esse caso específico, me preocupa não permitir que a própria Casa faça seus arranjos normativos. Nossa preocupação, pelo menos o que eu sinto nesse momento, é que essa aferição ela tem que ser feita pelo próprio presidente do Senado Federal. Se há um desvio de finalidade, se havia ou não naquele momento, porque havia uma discussão se havia só 166 assinaturas ou 171, e isso é uma margem de discricionariedade para o próprio chefe de poder. Amanhã, como lembrou o ministro uma vez, a gente poderia estar diante de um auferimento ou de um não preenchimento desses requisitos constitucionais diante de uma decisão vinda do Supremo Tribunal Federal de suspender um inquérito parlamentar, ou de, como se faz nos policiais, de chegar ao trauma. Seria traumático de trancar um inquérito. Então, a se evitar isso, a gente permite que, assim como o Poder Judiciário, né, debatemos o Poder Judiciário, ontem tivemos uma pauta de debate do Poder Judiciário, permitir que o próprio Parlamento faça esses seus arranjos. E daí, com mais razão ainda, e me preocupou, diante dessas claudicâncias, tratar da matéria em sede de mandado de segurança. Então, eu louvo a atitude do relator de tentar trazer uma solução. É uma boa solução, é uma solução extraída do texto constitucional, imbricando-a com normas internas, mas eu, nesse aspecto, em que pese
elogiar a tentativa de solucionar um problema, porque nós temos realmente uma omissão e essa matéria nunca foi debatida pelo Supremo Tribunal Federal, me colocar numa postura mais autocontida e aguardar que o próprio Parlamento rearranje as suas disciplinas normativas. Então, pedindo a mais respeitosa vênia ao eminente relator, eu entendo também que é matéria interna corporis e eu voto acompanhando a divergência. Muito obrigado a Vossa Excelência, que, portanto, acompanha a divergência.